Tá gravando já? Tá. Bem-vindos de volta. Nessa segunda parte do curso, a gente vai até 3h30. Vou fazer aqui de novo, você para quando vai estar preparado, ver se tem pergunta. E a gente guarda no final também algumas perguntas que alguém quiser fazer sobre todo o percurso do curso. É isso. Então, eu pulei os livros, eu sempre pulei os livros, estava falando com o Rodolfo. Eu vou tocar a apresentação, dando tempo a gente volta nos livros. De qualquer forma, o PowerPoint é de vocês, tá? A gente vai dar um jeito de chegar para vocês. Porque o importante está por vir, né? E tem vários livros ótimos do meio do público, eu gostaria de falar sobre eles, mas eu sou a melhor planejadora de tempo. Se eu seguisse exatamente o que estava aqui, dava tempo, mas eu não consigo, assim. Então vamos lá, pessoal, retomando o último ponto, né, que a gente estava falando do que pode a psiquiatria, como pergunta, né? A gente tem então uma posição de que a loucura é uma jornada de cura, né? Não é o final da existência de alguém que surtou, nunca mais será o mesmo, mas sim o começo do processo de cura. Eu sou uma casada, hein? Vamos lá, então, o Lenin fala de uma transformação espiritual. Não vou problematizar o espiritual, né? Mas que ela é profunda e que ela vai além da recuperação do estado psicótico. Ela vai além da estabilização pós-surto. Nessa jornada de cura, então, o indivíduo vai confrontar e ressignificar sua própria existência e as relações com o mundo. Então, veja que o foco não é no sintoma, né, mas no pensar essa existência relacional com outras pessoas, com a família, com a sociedade. Esse processo, então, envolve a ruptura com as estruturas sociais e familiares adoecedoras, né, que contribuem para o sofrimento psicológico. Gente, nem toda a família é esquizofrenizante, né, mas muita família, sim, causa sofrimento aos seus membros. Através dessa jornada de cura, então, o indivíduo consegue alcançar um nível mais elevado de consciência e de liberdade, né? Isso são termos muito caros a Sartre, né? O poder transcender essa situação de sofrimento rumo a algo, né, que seja mais libertário é uma ideia forte na psiquiatria. E aí a gente tem o Lenin, que considera a loucura como uma experiência de renascimento e que o sofrimento pode levar a uma compreensão mais profunda de si mesmo e da realidade, né? Então é uma maneira de você conhecer mais a tua existência e a partir daí renascer uma nova pessoa, mantendo as coisas que funcionam e que estão bem para você, mas podendo transcender o que não seria tão... É que eu estou com medo de falar adaptável, aí eu caio no lugar da psiquiatria, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, vai lá. Já o Cooper acha que a loucura é a forma de resistência e libertação. A gente já falou um pouquinho hoje também do livro do SPK, que é um coletivo socialista de pacientes, que vai muito na onda do que o Cooper traz. Né? E aí, ao atravessar esse caos da psicose, essa desorganização, o indivíduo pode emergir então com uma nova visão do mundo. Então a gente desorganiza para organizar. Isso tem muito eco nas ideias da Nise com os mandalas. Né? Ao fazer os mandalas, você acaba organizando o teu pensamento, e a tua postura e a tua relação com o mundo. Tudo isso para ter uma oportunidade de transcendência através da loucura, onde esse sofrimento ele não é de novo o ponto final da vida, depois disso a pessoa nunca mais será a mesma, mas ele catalisa uma mudança radical na maneira de viver e compreender a vida. Né? Então pode ser muito importante, se bem acompanhado, né, e bem ligado. E aí a citação da Oliveira 24, a gente resumir
essa partezinha, eu coloquei então o que pode uma psiquiatria. Já não é uma pergunta, é uma afirmação, né? Então eu vou ler essa parte, que é uma parte importante, a fim de sintetizar as discussões investidas nesse tópico. A antipsiquiatria se faz questionando profundamente as práticas tradicionais da psiquiatria e as estruturas sociais que as sustentam, apresentando uma visão revolucionária da loucura. Para os antipsiquiatras, a psicose não é meramente uma patologia a ser eliminada, mas uma resposta legítima e significativa às pressões sociais. Um processo que pode levar a uma transformação espiritual e pessoal profunda. Por meio da metanoia, a experiência psicótica é ressignificada, passando a ser vista como um caminho para a transcendência e para a conquista de uma nova forma de existir no mundo. Essa abordagem subverte a lógica da exclusão do controle, propondo em seu lugar um cuidado que respeita a subjetividade e a singularidade de cada indivíduo. Ao fim, a antipsiquiatria, além de desafiar os conceitos de normalidade e doença mental, também convida uma reflexão mais ampla sobre as relações humanas e as dinâmicas sociais que moldam a experiência de ser. Dessa forma, ela promove uma mudança radical na maneira de entender e tratar a loucura, defendendo um mundo onde a diversidade das experiências humanas seja plenamente reconhecida e valorizada. A crítica antipsiquiátrica à psiquiatria clássica, ancorada na rejeição da patologização da loucura e na contestação das estruturas sociais opressivas, representa uma ruptura significativa com os paradigmas estabelecidos, desafiando a medicalização e a segregação dos indivíduos rotulados como outros. Essa abordagem define a psicose como uma forma legítima de expressão humana, conectando as dinâmicas sociais e familiares que moldam a experiência subjetiva do indivíduo. Nesse contexto, a psiquiatria se aproxima da fenomenologia existencial e é aí que eu quero chegar. Isso tudo foi para chegar aí. Ao enfatizar a importância das relações interpessoais do ambiente social na constituição do sujeito, propõe uma compreensão mais abrangente e humanizada da loucura. Essa influência fenomenológica permite que a psiquiatria ofereça uma visão mais integrada e menos dualista da saúde mental, em que a experiência psicótica é vista como expressão legítima da busca por autenticidade e liberdade, desafiando as fronteiras rígidas entre sanidade e loucura. De novo aqui, a autenticidade é o seu ser mais próprio, não fechado, mas por aí vai a discussão filosófica do bar da coisa. Alguma pergunta até aqui, gente? Porque eu já vou entrar no saco. Acho que você tem que descer aqui, né? Metanoia. Tipo paranoia, mas é metanoia. Metanoia. Tranquilo? Beleza. Porque o Franco Basaglia era psiquiatria. Você pode repetir essa pergunta. Tá. Ou vocês falam no microfone, não capta a pergunta de vocês, ou Daniel vai direto de forma. Daniel, se a minha voz é pergunta. Por que Basaglia? Por que Basaglia? Porque o Basaglia é representante da psiquiatria democrática italiana, que bebe da antipsiquiatria. Na minha aula sobre reforma psiquiátrica, para quem se interessar em fazer especialização na DOCAF, eu faço todo esse trajeto desde a psiquiatria fenomenológica, passando pela antipsiquiatria, a democrática italiana e a reforma brasileira. Aqui eu me centrei mais na antipsiquiatria, né? Porque o Basaglia bebe muito daí. O passo além que o Basaglia vai dar é, se inspirando nessas ideias, trazer para a reforma mesmo judiciária, né? Para fazer as leis, para mudar mesmo e começar a colocar em prática os processos de desmaterialização. Por isso que eu não estou tocando o Basaglia aqui, mas ele é incrível e graças a ele ter vindo aqui em vários eventos que a gente começou uma reforma psiquiátrica, né? Mas hoje eu estou mais na antipsiquiatria e na relação com o SAP. Mas a gente pode conversar sobre isso depois, então. Não tem problema não. Tranquilo?
parte, então, e a ideia é a gente poder fazer, então, essa apontada para a fenomenologia existencial, mas já sabendo que a fenomenologia existencial que Levi e Cooper trabalham é a sartreana, embora beba de Kierkegaard, beba de Jaspers, beba um pouco de Heidegger, o negócio é bem mais sartreano do que os outros filósofos. Né? Então eu trago uma citação do Delano Antônio, que eu vou ler daqui a pouquinho, mas que já mostra que esses psiquiatras foram influenciados pelo especialismo da fenomenologia, né? E aí esses nomes aí que eu já dei, Kierkegaard, Jaspers, Heidegger, mas principalmente por Sartre. Né? E assim eles conseguem promover uma compreensão mais humana e contextual da psicose. Lembrando que Sartre não foi psicólogo, gente. Né? Embora o idiota da família ele chame um pouquinho, ele considera que seja a contribuição que ele faz durante a psiquiatria, ele não via pacientes. Então foi necessário, né, ter pessoas que pegassem isso e colocassem na situação da psiquiatria. Assim como a gente faz hoje em dia uma psicologia inspirada em Sartre. Né? Sartre flertou mais com a psicologia do que com a psiquiatria, provavelmente. Né? Então a loucura, eu estou na ideia que a loucura não é apenas um distúrbio psíquico, mas uma resposta às soluções sociais, familiares sustentáveis. E aí eu leio a citação do Delano Antônio, de Kierkegaard, Freud e Jaspers a Sartre, e depois de Sartre, além de Cooper, se desenha uma linha de aproximação infinitamente rica de sugestões, realizando a transformação progressiva da loucura em uma linguagem obsedante por suas leis específicas, que o terapeuta não pode decifrar senão nela penetrando, apoiado em uma compreensão global das relações entre o louco e o seu meio, compreensão totalizante, mas jamais acabada, que abre ela mesma a vida de novas iniciativas terapêuticas. A vinda de novas iniciativas terapêuticas. E aqui a gente vê ressoar a ideia de Sartre que o ser humano é uma totalidade destotalizada, ou uma totalização em curso. Então eu não posso totalizar, fechar aquele sujeito no diagnóstico, porque a qualquer momento muda. Quantas vezes a gente já não se surpreendeu, falar assim, pô, se tal coisa acontecer comigo, eu vou reagir de tal maneira. E aí você se pega naquela situação, reagindo da maneira que você nunca pensou que você ia reagir. Então como é que eu posso, então, dizer que uma pessoa é assim e vai ser assim? Aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, morrendo, a gente não é Gabriele, é Gabriela. É isso, a gente pensar que esse ser humano ele está em curso até a morte. Né? Uma peça que mostra bastante isso entre quatro paredes de Sartre, né? Da Paulo e Ferro são os outros, né? Que eles são mortos e eles já não podem mudar o que os vivos pensam deles, mas eles estão vendo o que os vivos fazem com o que eles fizeram na vida deles. É incrível, recomendo. Tem o melhor aqui. Vamos lá. Influenciado especialmente por Serenada nesse momento. Serenada, a Bíblia Sartreana, 720 lá e pouquinho de páginas. Um prazer ler, depois de 20 anos continuo nele. Desanimei a galera, desculpa. Sempre tem uns grupos de estudo para ajudar. Siga para mais dicas. A psiquiatria então vai buscar compreender o indivíduo em sua totalidade, mas chegou nessa totalidade destotalizada, né? Mas tudo que envolve esse indivíduo, não só ele individualmente, pois este existe em relações com o mundo, com os outros e com as coisas. Trago na citação de você, ele diz o seguinte: da mesma forma que a consciência, que não existe em si, mas a consciência da fórmula, a consciência, sempre consciência de alguma coisa, de luz. A pessoa tampouco existe em si, ela é um nó de relações. Inclusive tem um livro, mas esse livro eu nem coloquei aqui, tem um livro do Leib que chama Knots, que é nós em inglês, mas nós amarrar o nó, né, que fala dessa trama de relações do qual fazemos parte. A posição central da noção da experiência, né, Sartre fala de situação, Leib e Cooper vai falar de experiência, mas
mas não deixa de ser sinônimos. Né? Essa experiência como essa situação vivida, né? Esse vivido do Vicky, né? E como aquilo me toca. Né? Então, toda a interpretação não vai se dar a partir do TSM, do sítio, mas da própria experiência daquele que a vive. Né? Então, já lá no Serenata, na parte da psicanálise existencial, ele fala, chega um ponto que eu faço uma síntese e eu preciso devolver isso para o paciente para ver se faz sentido para ele. Senão, a interpretação não vale nada. Né? Eu tenho que trabalhar, é uma costura que eu faço com o paciente. Né? A psicose, então, seria um acontecimento do percurso individual, histórico e social. A atenção não é só individual, não é só histórico e não é só social. E ficaria para juntar tudo. Né? Sendo que ela possibilita compreender o ser da doença. Né? Então, eu vou usar essa psicose para entender como essa doença toca aquela pessoa específica. Né? E aí, outra situação de você que está em um gasozinho, porque na câmera, aquele esquema que eu falei antes. Vai vir um slide de direção para vocês. Um pedido de socorro, um grito, uma queixa que a pessoa emite quando a situação de ser no mundo se tornou insuportável. E aí a tese sartreana da saída possível de uma situação insuportável. Essa ideia ressoa com a tese que Sartre sustenta, e acredite em mim, que o Rodolfo não deixa mentir, ele sustenta em vários livros. Eu estou trazendo aqui no último dele, para a gente ver como isso continua até o final da carreira dele, como citou. Né? Então, começa lá nos primeiros textos e vai até a última obra publicada, em 2 volumes de 12.000 páginas, não, 3.000 páginas. Eu coloquei coisa aqui porque não precisa não. Enfim, são 3 obras, até o 3º volume finalmente foi para reedição, porque muitos de nós estávamos desesperados por ter o físico, que chama de Obra da Família, Gustavo Flaubert, em 1821 a 1857, né, onde ele faz, como ele não tinha pacientes, né, como vou ver a Carolina dar essa ideia, analisando de papel, né, como ele não tinha pacientes, ele usa dessas pessoas, Baudelaire, Genet, Flaubert, por aí vai, para aplicar o método que ele está pensando. Dependendo do momento, ele deu um texto maravilhoso sobre isso que eu vi na minha supervisão outro dia, né? Dependendo do momento do método, tem umas biografias e depois outras biografias. Essa aqui é a última obra que Sartre escreve. Então a gente pode entender melhor o arco, né, de todo o projeto sartreano de método sendo aplicado na vida do Gustavo Flaubert. E ali ele afirma que a neurose de Flaubert surge como uma saída possível de uma situação familiar impossível. Então, essa ideia de você, eu coloco essa daqui, que vai ecoar com o prefácio do Razão ou Violência, que eu já vou falar disso quando eu tenho falado das obras de lei. Eu vou falar dessa porque Sartre escreve o prefácio. Entrando lá, prefácio de Razão e Violência. Ali a gente vê um Sartre que está reafirmando o seu apoio à abordagem especial da psiquiatria, né? Ele começa, eu vou colocar na tela, porque o prefácio é enorme, mas eu vou pôr ali, que ele começa dizendo exatamente isso. Parece que vocês compreenderam muito bem a minha teoria, né? Estou muito feliz de que vocês tenham tido essa compreensão da minha teoria. Então, as perturbações mentais não podem ser compreendidas a partir do determinismo positivista da psiquiatria tradicional. É importante que a gente respeite a subjetividade de cada indivíduo e compreender a situação vivida por ele. O que o Lenin chama de experiência, Sartre chama de Vicky, que é a situação vivida. E aí, essas situações, embora está Lenin Cooper, que é do livro Lenin Cooper, mas é o prefácio do Sartre. Prefácio e Razão e Violência. Mas eu pulei um, né? Nossa, que vergonha. Eu vou terminar isso aqui e a gente volta lá atrás. Pode ser? Meu Deus, Deus, um pouquinho, gente. Vamos lá. Então, o prefácio do Sartre escreve o seguinte,
que a doença mental, como uma saída que o organismo livre, em sua unidade total, inventa para poder viver uma situação insuportável. Muito parecido com o que a gente acabou de trabalhar no slide anterior. Do anterior eu pulei. Né? E aí, de novo, essa ideia aparece no Idiota da Família, né, que é considerada a contribuição de Sartre na psiquiatria. Ele já tinha todo o contato com a Amy Cooper e tudo, quando ele escreve o último volume da obra 52. Né? E ali ele inaugura uma nova abordagem sobre a neurose. Amy Cooper estava falando de psicose. Né? Sartre aqui então contribui pensando a neurose. A neurose de Flaubert. Agora eu vou dar um passinho atrás, se você não me perder. Obrigada. Voltando atrás. Então, Sartre manifesta esse interesse significativo na psiquiatria, né, e reconhece ela como uma promissora resposta aos impasses enfrentados pela psiquiatria das ciências humanas, mas que tudo já era uma crítica russeliana, né, das ciências humanas que queriam se fazer ciências exatas, né, oferecendo modelos clínicos que incorporavam essa perspectiva político-social, que era forte de Sartre, especialmente nessa época. Né, especialmente Razão e Violência, ele vai falar das 3 obras dos anos 60, né, dos 50 e 60, que é o Sartre mais político, o Sartre mais social, mais sociólogo. Né? E aí, numa entrevista a Charles Worth, que ele pergunta, né, qual é a influência que ele teve na psiquiatria, que o Charles Worth pergunta a Sartre, e Sartre responde o seguinte: o professor Levi estava procurando uma teoria na qual a liberdade pudesse ser colocada em primeiro lugar, para que a doença mental, ou melhor, aquilo que se chama de doença mental, pudesse aparecer como um aspecto da liberdade humana e não como uma doença resultante do mau funcionamento do cérebro ou uma doença física, que é o que a psiquiatria faz. Né? Então, Sartre vai tecer uma crítica fundamental à tradicional relação médico-paciente, que já vem isso ressurgindo com a próxima obra que eu vou falar. Né? E Sartre considera essa relação onde o médico é quem tem a razão e o paciente está abaixo, ele é paciente, né? Ele é passivo dele. Né? Eu continuo usando a palavra paciente, embora, né, filosoficamente falando, tem toda uma discussão, mas eu acho cliente pior do que paciente. Então, eu acho que cliente é uma transação financeira que, cara, eu não gosto de cobrar ninguém nada, muito menos paciente. Né? Mas vou usar a palavra paciente não pensando que ele é um passivo. Tá? Então, o médico é visto como o arquétipo do curador absoluto, que ele falou é lei. Se ele mandou tomar remédio, é isso que eu vou tomar. É ele que decide quando eu posso sair. Né? Eu brinco, mas se eu entrasse no Pirel segunda-feira anterior que eu fui visitar, sem encaixar eu não sairia. Como eu antes entrava e saía sem problema, porque eu vou encaixar. Né? Melhor não arriscar. E aí a gente tem o paciente visto em sua total passividade. Então aqui, pela psiquiatria tradicional, o paciente tem esse significado mesmo de o passivo do remédio, né? O passivo do tratamento. Né? Vem a enfermeira e medica, vem o psiquiatra e diz qual é o teu problema. Né? Aí tem os cuidadores que vão escovar dente e amarrar sapato. E o paciente vai cada vez ficando mais passivo e vai perdendo a autonomia dele de fazer essas coisas que ele poderia fazer muito bem, embora estando em um surto pesado. Né? E aí essa crítica dessa relação hierarquizada, ela aparece também, né, em questões de método, que é publicado em 57, mas que faz parte, é o texto que inicia a crítica da razão genética da publicação brasileira. Da crítica da razão genética, que vocês podem acender em PDF, porque a Unifísica está custando R$900, e eu agora tenho físico graças ao Rodolfo, que estou super útil para mim, com a amigo que eu comprou para mim. Nossa, Rodolfo. Mas a minha vida inteira leu para o PDF, então agora vai ser uma adaptação. Vamos lá.
lá na questão de método, então, que é muito importante para a gente entender o último ponto do desenvolvimento do método sartriano, ele argumenta que o médico se define pela empresa material de curar. Porém, essa atividade deve ser entendida dialeticamente. A doença faz o médico. O psiquiatra só existe porque a loucura foi inventada. Lembra que a gente verificou que a loucura é uma construção social, histórica? Se faz necessário um médico para cuidar da loucura. E ele também só tem dinheiro porque ele diagnostica a gente. É por isso que é tão contraproducente. Quando eu falo assim, poxa, não, quero fazer concurso público, né? Quero voltar a trabalhar com paciente psiquiátrico, mas aí eu tenho que ir para uma instituição pública, que aí tem todas as carências de uma instituição pública. Porque na particular ninguém quer dar alta. Porque quanto mais pacientes tem, mais dinheiro entra. Né? E as famílias de pacientes de instituição particular têm dinheiro e o que querem é se livrar do problema de ter um paciente em casa. Né? Então, assim, a gente tem muito essa relação dialética mesmo. O psiquiatra só tem o lugar dele, porque a gente ainda trata o paciente como esse paciente que precisa de um psiquiatra para diagnosticar e medicar. Né? Na época eu estava fazendo a capacitação no pessoal do Peru, a gente tinha uma estatística que demoraria, não vou lembrar agora das datas, mas demoraria mais de 10 anos para o Peru formar suficientes psiquiatras para os pacientes daquele ano. Tipo assim, demoraria uns 10 anos para ter os psiquiatras que deveriam ter. Então toda a discussão que eu tive aqui é por que a gente então não capacita a enfermeira aos primeiros cuidados. Né? A dar a primeira medicação, a dar a estabilizada da crise, depois a gente, todos estamos na calma. Então o cara ficava doente lá umas horas, e aí ou ele era mandado para Lima para ser tratado, nunca mais voltava, quando voltava a família já não está, né? Ou então ele esperava meses para o psiquiatra chegar lá. Né? Então pensar de diferentes maneiras que quebrem esse sistema psiquiátrico, porque só sendo o psiquiatra que pode fazer a primeira atenção, continua colocando o poder na mão do médico. Né? Não todos os psiquiatras são terríveis, falando isso, mas alguns, quantos, continuam sendo terríveis. Então, a relação entre médico e paciente deve ser construída com base numa confiança mútua, ao objetivo comum de cura e cuidado, né? Com aquela ideia de empatia que a gente falou lá atrás. E aí eu vou tomar meu tempo rapidinho, porque não, essa cara, eu estou arrepiada. Esse é o prefácio e eu tenho que ler ele inteiro. Eu coloquei só para passar, mas esse é o prefácio da razão da violência. Li com atenção a obra que tivera a gentileza de submeter-me, e foi com grande prazer que nela encontrei uma exposição muito clara e fiel do meu pensamento. Mais ainda que a perfeita compreensão da crítica da razão dialética, o que me encantou, tanto nesse livro como nas suas obras anteriores, foi a constante preocupação em realizar uma abordagem existencial dos doentes mentais. Também eu julgo que não se pode compreender as perturbações psíquicas do exterior a partir de um determinismo positivista, nem as reconstruir graças a uma combinação de conceitos que permaneçam externos à doença. Creio também que não se pode estudar ou cuidar de uma neurose sem o respeito original à pessoa do paciente, sem um esforço constante para compreender a situação básica e revivê-la, sem uma diligência para encontrar a reação da pessoa a essa situação, e considera, como o senhor o julga, a doença mental como uma saída que o organismo livre, em sua unidade total, inventa para poder viver uma situação insuportável. Por essa razão, tenho no mais alto apreço as suas pesquisas, em especial o estudo do meio familiar considerado em grupo e em série. Estou convicto que os seus esforços contribuem para acelerar a aproximação do tempo em que a psiquiatria será finalmente humana. Agradeço a confiança que me testemunharam e peço que aceitem minha força. Poderoso, 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 profundo.
as ideias estão aí, reverberando, e vamos continuar então. E a antipsiquiatria, então, nessa construção de uma ciência finalmente humana, uma psiquiatria finalmente humana. Sabe que vai entrar, então, articulando a necessidade de uma relação dialética entre teoria e praxis, para fornecer à psiquiatria uma base epistemológica e metodológica sólida, para amelhar as ideias da psiquiatria, junto com o método e a epistemologia do existencialismo, para poder oferecer um melhor tratamento. O que é mais ou menos o que ele tenta fazer na crítica da razão dialética. Quando ele aponta os problemas do marxismo, ele fala que o marxismo muito queria ganhar com a epistemologia existencialista. Na verdade, ele chama de doutrina, mas onde é que está que está a cabeça de chamar existencialismo de doutrina? Mas tudo bem, passa o paninho porque eu abri o espetáculo. Vamos lá. A psicose, então, deve ser vista como um acontecimento do percurso individual, histórico, social do indivíduo. Isso parece que eu estou me repetindo, mas antes eu estava falando da psiquiatria, não sabe? Olha só, olha o eco das ideias. Compreender a sua totalidade e não como paciente a ser curado. A doença não deveria definir o ser do sujeito. É o bipolar da cama 1, já ouvi muito isso. O bipolar da cama 2, o esquizofrênico do quarto 3, mas sim, a doença possibilita a compreensão, o sujeito possibilita a compreensão da doença. Então tem que partir daí, de como ele vive, como ele experimenta o que a gente chama de loucura. Ao privilegiar a liberdade e a legitimidade da experiência subjetiva, a antipsiquiatria então buscaria construir uma ciência finalmente humana. E aí eu estava olhando na minha água, até entrar num texto, eu tenho que agradecer muito uma pessoa que não está aqui, mas vai estar na gravação, Thiago Cintoni, por me oferecer esse PDF e depois a amigo meu deu o livro. Fernando Miller me deu o livro. Eu estou feliz hoje agora ter o livro físico porque eu sou aluna do livro, Mas eu não sabia que existia até o ano passado esse livro. E é incrível. Isso é super. Alguma pergunta? Não é hora de pergunta, não, que só tudo bem. Vai te atrapalhar se fizer agora? Vai te atrapalhar se fizer agora? Você tem uma pergunta, não? É uma pergunta do correio eletrônico. Sabrina, quer saber. Temos como ter uma saída possível com a psiquiatria como base para as comunidades terapêuticas? A Europa tem alguma vivência desse tipo? Então, Sabrina, meu amor, comunidade terapêutica é um conceito de Maxwell Jones, que é usado nas comunidades de Leme, tanto que em Clayhall como a Vila 21 eram chamadas de comunidades terapêuticas. O problema é que comunidade terapêutica no Brasil é mini manicômio evangélico bolsonarista. Eu disse que eu não ia politizar minha fala tanto, mas é isso. Eu acho que a gente tem uma saída possível colocando lá dentro profissionais que vão voltar à lógica da noção quando ela nasceu, a proposta da comunidade terapêutica verdadeira, e desconstruindo devagarzinho com essa galera que não vai ser o prato da mão. Eu, uma época, eu fiz estágio numa clínica de reabilitação para adolescente, era a Bíblia evangélica o dia inteiro, E as crianças estavam erradas porque usavam droga, as crianças estavam erradas porque era culpa delas, que era situação de vulnerabilidade social, e por aí vai. Então, eu acho que uma saída possível seria isso. Não é fácil, Quando eu entrei na residência do Pinel, eu era a ovelha negra, Desculpa, não sei se pode usar esse termo, mas, Rita Lídia, é isso. Mas assim, e toda a discussão de equipe era isso, gente, vocês me contrataram para ser quem vai questionar, porque senão vocês pegaram mais um psicanalista, Na minha época era tudo psicanalista. Então, tipo assim, se vocês não aceitarem aqui, vocês vão ter que me ouvir.
Daí a mudar a ideia dele de demorar mais. Mas é aquela dos agarrados, você vai ter que engolir. Né? Então a gente tem que ocupar esses lugares mesmo. Porque se a gente não ocupa, vai perpetuar cada vez mais, e cada vez mais a gente vai achar que a comunidade terapêutica é essa porcaria aí que a gente vê. Né? Eu acho que realmente não existe cultura, é uma doutrinação, é uma evangelização, nada contra a religião, gente, mas tá punk, cada dia é pior, né, esse cenário brasileiro. Na Europa, a comunidade terapêutica é comunidade terapêutica. Sem bolsonarismo, né? Mas também não são todos os países, porque Portugal é o hospital psiquiátrico. Né? Então, assim, os que são mais avançados têm essa ideia de comunidade terapêutica, onde os pacientes se ajudam entre eles, né? E os técnicos como nós, os psiquiatras também chamados de técnicos, né? Estão ali só para dar aquele suporte. Né? Eu trabalhava numa oficina de rádio com os pacientes, no grupo social, que já é um dispositivo, já quando você não consegue reinserir no trabalho ou, né, outras formas, a gente ofereceu programas que mantêm a sociabilidade. Né? E todo o programa de rádio, desde o roteiro, desde mexer com a máquina, era tudo eles que faziam. A gente estava ali só porque, sei lá, o microfone deu pau. Então, eu não estava como psicóloga, né? Eu estava lá como alguém que pode ajudar na técnica. Oficina de costura, gente, eu sou péssima costurando, mas eu consigo colocar uma linha no buraquinho da agulha. Né? Então, eu vou ajudar sim, eu vou aprender com. Né? E no Brasil, o mais próximo a isso seria mesmo as oficinas terapêuticas. Mas não são comunidades no aspecto de morarem juntos, como era aqui em Israel. Né? Show? Então, eu vou entrar nesse pecado. Obrigada, espetáculo. Os ex-alunos são maravilhosos, gente. Tem que agradecer muito, que eles me fazem profissão. Então, esse livro de 1971, que acabou de sair agora pela editora acho que é o Ru, tá lindo. Tá bem diagramado, porque o meu PDF está muito mal diagramado, que é dos antigos, assim. Oi? Não, mas o meu você nem publicou. Então tá tranquilo, pode ficar gravado no processo, desculpa. Mas a Albu fez um ótimo trabalho. A Albu sim. Mas eu vou usar a paginação do antigo, porque, enfim, acabei de ganhar um novo. Nesse livro, então, esse livro é maravilhoso do começo ao fim. Todo escrito por coletivo de pacientes. A única coisa ali que tem de um profissional é o prefácio de Sartre. Sabe, esse profissional, eu digo assim, né, não é paciente, eu não gostei. Sartre devia classificar também. Mas vamos lá. O prefácio por esse livro, Coletivo de Especialistas de Pacientes, não vou pronunciar em alemão. Tá? Não vou, até escrito ali. É muito bizarro. Da Universidade de Heidelberg, né, que critica a prática psiquiátrica tradicional, então está vindo nessa linha de crítica que a gente está falando desde Foucault lá atrás. Nesse prefácio, Sartre vai aproximar o conceito marxista de alienação ao de doença mental. E assim também se aproximar mais de Cooper, que falava, né, contra o sistema capitalista. Como é que a gente pode ser normal numa sociedade capitalista como a nossa? Né? Como esperar uma normalidade quando eu sou tratada como objeto, né, como mercadoria. E aí na página 7, Sartre escreve o seguinte: a alienação permanecerá enquanto o sistema capitalista existir. A doença, então, seria o único modo de ser no mundo desse sistema. E aí eu vou colocar outra métrica, né? Eu atendi um paciente que era veterano da guerra do Afeganistão, um americano, né? E aí ele voltou cheio de problemas, viciado em heroína e tal, né? Com a cabecinha toda confusa. E ele falava: Thaís, eu não entendo quem não enlouquece depois de ver tudo que eu vi na guerra. Quem não vai procurar, e a heroína é uma droga de escolha, exatamente
porque ela paga você. A onda dela é te desligar um pouco. Né? Então você vê que cada gesto, cada manifestação remete ao projeto, né? O porquê que ele procurou então uma droga que apaga ele, deixando inconsciente. Né? E ele falava, cara, anormal é quem volta normal da guerra. De ver tanta gente sendo morta, estraçalhada, estourada por bomba também. Né? Então a gente tem uma sociedade que divide as pessoas entre saudáveis e doentes, mas não numa base científica, mas numa base de uma capacidade de produção. Então você está doente, então você já não pode produzir. Tem até o testado médico, né? O afastamento médico. Né? Esses doentes, então, eles são marginalizados e privados de direito, né? Até porque você não pode ficar encostado depois do INSS. Você não tem direito a ficar doente a partir da minha época, gente, coisa que aconteceu no Brasil. Era 15 dias pago pela empresa, 15 dias no INSS. Agora, se a doença demora mais que isso, o problema é teu. Tu volta a trabalhar ou tu era despedido, né? É a lógica capitalista. A psiquiatria, então, objetifica os doentes, né? E certo na folha ali e na página 8, considera os casos individuais isoladamente, como se os distúrbios psiconeuróticos fossem deficiências próprias a certas subjetividades, como se fossem destinos particulares, né? Como se já estava na tua história desenvolver certo transtorno. Lá desde criança, olha Freud aí, né? Lá na Gênese, lá. E por aí vai. Isso é objetificar, isso é fechar ele nisso. Não pode ser nada mais além disso. Continuando o SPK, o nome do livro é ótimo, né? Fazer da doença uma arma. Né? É isso aí. Sartre então vai reiterar a dinâmica Foucaultiana de poder saber. Né, eu escrevo agora a minha situação. Acontece. O psiquiatra agrupa os casos que parecem semelhantes, com o objetivo de estudar e conectar os diferentes comportamentos, formando assim entidades nosológicas, que é o que a gente vê no DSM, né? Não sei o que, Essas entidades, por sua vez, são classificadas e tratadas como doenças, reforçando uma dinâmica de poder na qual a psiquiatria assume um papel de autoridade única, enquanto o paciente é relegado à condição de objeto pacífico. Além da psiquiatria, a gente tem também, nesses ambientes, mais do que tudo, a presença forte dos psicanalistas. Né? E a psicanálise vai atuar nesse momento, nessa posição de perpetuar a relação de poder. Né? E aí Sartre escreve lá que o médico tem o papel exclusivo de intérprete do discurso do paciente. Né? Tanto que você tem a interpretação do sonho. Sonhou com um dente e vai morrer alguém da família. Uma coisa assim? Era isso? Ou é da maneira? Nossa, ainda bem que eu me afastei. Eu tenho a outra completa de Freud que era de presente, cara. Vale muito dinheiro, eu acho que não é isso. Não, mas é uma coisa assim. Enfim, serviu para minha crítica antipsicanalítica. Então vamos lá. Papai Freud, eu não tenho um complexo de ético bem resolvido com ele, mas gente, eu reconheço trabalho em terapia. Vamos lá. Volta aqui. Né? Então, ele intérprete do discurso do paciente, fazendo dele significante absoluto que decifra o discurso da doença através de uma hermenêutica da qual ele pretende ser o único a deter o segredo. De novo, a ideia de quem sabe é o psiquiatra. Que você não sabe nada, o que você falar é delírio, é loucura, é absurdo. Né? É o que tira a voz, como a gente fala, viu lá atrás, para a gente servir dessas pessoas que precisam, né, poder expressar a vivência dela. E o psiquiatra, junto à psicanálise, mantém e intensifica a simetria entre médico e paciente e consolida o controle. Né? Então, em vez de ser uma prática de cuidado, eu não estou preocupada com o bem-estar do paciente. Né? Eu acabo fazendo da relação terapêutica um exercício de poder.
Então, a gente tem casos, por exemplo, de terapeutas que saem do paciente. Sim, pode acontecer da pessoa se apaixonar, mas a gente tem que levar em conta que a gente está colocado pela tradição numa posição de poder e que a gente influencia o paciente. Né? Então, quanto que isso é desejo sexual ou amor e quanto que é, né, admiração pelo poder que tem o profissional. O SPK, então, né, esse coletivo, propõe uma abordagem que vai ao cerne da questão e considera que a doença mental está intrinsecamente ligada ao sistema capitalista. Então, a gente está vendo aqui ecos do Cooper, né? Ecos da psiquiatria do Cooper. A redução da força de trabalho a uma mercadoria resulta na objetificação dos trabalhadores assalariados, que valem enquanto eles ganham. Né? E se eles não ganham nada, eles não valem nada. Então é melhor aprender uma prova. Né? Aí o governo cuida e alimenta. O isolamento dos doentes, então, reflete e perpetua a atomização presente das relações de produção capitalistas. Então, cada vez mais o capitalismo produz, né, o sofrimento e produz o isolamento daquele que sofre, em vez de tratar, em vez de buscar o bem-estar dessas pessoas. Para romper esse ciclo, lembra que eu falei, vai ser muito bom para a gente teorizar, mas na hora que vamos ver e propor coisas mais práticas, né, a gente ainda está caminhando, o STK ele dá um passinho em direção a isso. Né? Ele propõe então que os doentes se unam e que atuem coletivamente, mutuamente, um prol dos outros, formando assim um coletivo socialista, por isso que chama coletivo socialista de pacientes. Né? A relação então entre médico e paciente aqui conseguiria ser dialética, onde cada um se reconhece como um sujeito significante barra significado. Né? Não é um que é o significante, outro que é o significado, ou um que é o descritor. Não, ambos constroem, né, trazem o significante e o significado em si na relação. Né? E estabelece assim um vínculo de troca e transformação mútua. O Sartre, então, né, de mais dizer, eu estou dando o relógio, tem 1 hora mais ou menos ainda, né? Nossa, espetáculo! Agora estou mais feliz. O Sartre, então, vai apoiar a proposta da SPK de formar coletivo socialista dos pacientes. A proposta da SPK também, assim como na psiquiatria, né? Na psiquiatria primeira, porque a SPK também é um grupo de psiquiatria, né? Também é uma ideia de formação de grupos à la Sartre, né? A gente criar grupos de infusão, não grupos organizados ou institucionalizados, para a crítica da razão dialética, né, mas grupos onde cada membro possa mostrar sua subjetividade, fazendo parte da coletividade. Né? O projeto subjetivo não se apague em prol do grupo, mas que se possa ter esse equilíbrio. Né? E assim, né, com esses coletivos socialistas, a gente poderia promover, então, uma conscientização coletiva que transformaria a doença em uma força revolucionária. Por isso o nome do livro é Fazer da Doença uma Arma. Né? Não é uma arma para sair atirando os outros, né? Mas fazer uma arma revolucionária, né? Colocar isso para luta, colocar isso para jogo, em vez de apenas uma condição a ser curada. Os pacientes, então, poderiam se ajudar mutuamente a tomar consciência de sua situação. E aí não precisaria mais do médico, que vai vir, ele que bonitinho, uma vez por semana, repetir minha receita. Vem aqui me curar. Ele é o responsável pela minha cura. Não, eu, em coletivo, com os outros, sou responsável pela minha cura e pela cura dos outros. Afinal, isso é um conceito de responsabilidade Sartre. Né? Eu sou responsável não só por mim, mas por todos no mundo. Ele fala no mundo inteiro, eu carrego o peso do mundo nas minhas costas. Né? Então, toda essa ideia de responsabilidade sartriana está bem incluída nesse coletivo socialista de pacientes que ele apoia. Né? O objetivo final do coletivo, então, não seria a cura, até porque como é que a gente se cura da existência? Né?
A gente trata de uma coisa, resolve um problema, daqui a pouco vem um mundo já tratando de outra forma. Né? E isso é existência. Eu falo os paradoxos da existência. Que bom é assim. Como é que eu saberia o que é um momento bom se eu só tivesse momentos ruins e vice-versa? Né? Então, não buscamos a cura, mas sim que os pacientes possam trabalhar em conjunto e solidariamente, colaborando para criar uma nova forma de solidariedade e resistência. Isso me lembra muito a tua dissertação, né? Muito. Ele vai fingir brigar com ele. Ele vai fingir brigar com ele, mas depois na hora do intervalo vocês podem perguntar para ele qual era a dissertação. Vamos lá. Sartre define então o conceito de saúde. Né? Então não é aquele conceito de saúde como ausência de doença, mas como um processo emancipatório e politicamente engajado. Né? O que já vai mudar e vai reverberar em 500 coisas na sociedade. O dia que a gente encarar a saúde nisso. Né? Eu cuidar de mim, cuidar do próximo. Ser responsável por mim, ser responsável pelo próximo. Querer a minha liberdade, querer a liberdade do outro. Busca não apenas desafiar as estruturas tradicionais da psiquiatria, que eu estou fazendo desde cedo, porque eu sou dessas militantes, mas oferecer então uma alternativa revolucionária ao tratamento da doença mental dentro do contexto capitalista, tomando em conta, sim, os marcadores históricos e sociais, né, do nosso sistema, que infelizmente é o que tem. Tomara que a gente consiga transcender. Então, os especialistas da psiquiatria conhecidos na crítica ao modelo psiquiátrico tradicional, então a gente pode ver a interseção, já falamos, entre as ideias de Sartre e a psiquiatria, e como se revela uma profunda influência do especialismo da crítica à psiquiatria tradicional, e na busca por uma abordagem humana e politicamente engajada. Ambos propõem uma visão de saúde mental que transcende a mera medicalização e insistem na importância de uma abordagem que considere o contexto social e o contexto político. Não um sujeito separado, eu não tiro o sujeito da família para tratá-lo no hospital. Né? Mas eu vou lá ver como é que é esse ambiente familiar. Eu vou lá conhecer o vizinho. No Pinhal a gente tinha um menino que era morador de comunidade, né? Que era diagnosticado especialista. Mas a melhor parte da aula, todos nós, esquizofrênico, e o contato dele, quem me dava para a gente buscar, era o dono do morro, porque a família estava um pouco se mexendo para ele. Então era a cabeça lá da boca que ligava e falava: olha, Joãozinho, que nem é o nome dele, João, não é o nome dele, Joãozinho está entrando em surto, vocês têm como vir com a ambulância? A gente ia com a ambulância, porque o meu lugar lá era de polícia, de chegar para prender traficante. Meu lugar lá, poxa, ele me ajudou, ele facilitou o meu trabalho. Eu vou lá, pego o paciente, trago para urgência, medico que eu preciso medicar, entro em terapia, devolvo para a comunidade para ele estar mais estabilizado. Então eu não estou ali para criticar, julgar quem é aquele que faz esse primeiro contato, que vai procurar, né, ajuda. Isso me lembra muito, aproveitando que agora estamos usando o tempo, tem uma abordagem que eu recomendo vocês darem uma olhada. Tem uma escola no Brasil que trata muito dela, que é a Senat, que é o Open Dialogue, diálogo aberto, que é uma maneira revolucionária finlandesa de tratamento. E nela, uma das coisas, né, são 500 mil preceitos totalmente fenomenológicos. Eu não sei como que o Iaco leu fenomenologia, que eu perguntei, nossa senhora, você bebeu uma fonte, meu querido, você bebeu lá. Mas que um dos preceitos você tem que fazer uma reunião com a pessoa e com os seus entes queridos nas primeiras 24 horas do primeiro contato. E não é só a pessoa, é o amigo, é o vizinho, é a família, todos esses que estão em relação mais próxima. Porque é nessa dinâmica familiar que a gente vai ver o que pode ter sido adoecedor para aquela experiência.
Vamos lá. A antipsiquiatria, então, influenciada pelo especialista, recusa a legislação simplista da loucura. Não é simplesmente chegar lá, não está louco, aí deixa o diagnóstico, não dá remédio. A loucura, então, seria uma expressão legítima das tensões e contradições vividas pelo indivíduo em seu contexto social. Então, não é nada para ser curado, é para ser compreendido e acompanhado. Não sou eu não tenho como. Eu lembro alguns meninos que eram internados lá na clínica de reabilitação, de evidência, que o pessoal, o juiz mandava porque ele usa droga. Cara, o problema é social, a droga é para não sentir fome. Você está matando o meu trabalho, agora não concordo mais com o trabalho dessas comunidades, mas enfim, porque aí o problema é social. Eu vou lá e deixo no limpo 2 meses, eu vou para a comunidade onde ele é aviãozinho, ele vai recair naquele ciclo. Então, a gente tem que pensar nas estruturas sociais, não só os sintomas. E Sartre, a gente falou que a antipsiquiatria é Sartre, e agora Sartre, ao dialogar com a antipsiquiatria, reafirma a necessidade de uma prática clínica que respeite a complexidade da experiência humana e promova a liberdade como elemento central do tratamento. Então, a própria neurose, a própria psicose é um passo para a liberdade. É aquele sujeito que está preso naquela situação e consegue, de alguma maneira, sair dela. Desajeitado, talvez, precisando de acompanhamento, precisando de nós, como profissionais, que somos profissionais da escuta, do não julgamento, que vai fazer essa construção fenomenológica com ele, para ele ter um melhor processo de metanoia, para ele conseguir essa transformação espiritual de uma maneira mais, que eu gosto muito do conceito de melhor ou pior, mas de uma maneira mais saudável também eu gosto, eu não estou pensando em criar pessoas dele, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, senão eu vou falar esse conceito forever. E aí a gente tem, que Sartre defende essa abordagem harmonizada e coletiva da saúde mental, a gente já vem tratando, o ser humano não deve ser reduzido a objeto, e isso faz eco nas ideias do SPK que eu apresentei para vocês. A interseção das ideias de Sartre e da antipsiquiatria, então, vão mostrar como o especialismo influencia profundamente a crítica à psiquiatria tradicional, e busca essa abordagem engajada. Eu acho que eu também não. A frase é mentira, mas a ideia não. Ambas, então, propõem uma visão de saúde mental que transcende a medicalização, e a importância é que a abordagem considera o contexto social e político, e ambos, tanto a psiquiatria como Sartre, embora venham de origens distintas, elas convergem na ênfase da subjetividade da liberdade humana. Então, o bipolar da cama 1 não é igual ao bipolar da cama 2, se é que pode ser chamado bipolar. Ele é único e irrepetível na manifestação, e também em sua existência e sua história. E isso tem que ser visto. Dá trabalho, gente, onde que dá trabalho? Uma nova TCC é muito mais fácil. Desculpa. Mas eu posso falar mal da TCC porque eu fui da TCC, tá, gente? Eu fui da TCC, então todo lugar de fala. Todo mundo erra, ninguém é perfeito. O bom é a gente reconhecer em algum momento. Ai, meu Deus, olha o que você faz comigo, Sabrina. Vamos lá. A antipsiquiatria, então, vai recusar a patologização da psicose e voltando àquela ideia de que é uma expressão legítima, não é loucura, não loucura assim, no sentido de desrazão, de irracionalidade, não, é uma expressão legítima. Ela deve ser ouvida, deve ser acompanhada, deve ser reconhecida. E isso mostra as tensões dos nossos tempos, no contexto social de cada indivíduo. E assim, então, propõe-se uma nova ontologia da saúde mental. Como Sartre fez um ensaio de ontologia fenomenológica, a gente então propõe uma nova ontologia da saúde mental, onde a gente possa integrar a compreensão existencial na psicopatologia.
Né? Então, a fusão entre a psiquiatria e a fenomenologia existencial vai além de criticar as práticas reificadoras da psiquiatria e propõe essa nova ontologia. Né? E essa ontologia, então, vai considerar esse ser homem, o indivíduo, homem aqui, gente, o homem da filosofia, tá? Ser humano. A gente vê tanto homem, que eu conheço já. Ser humano, né? Eu até me perdi, viu? Tá, considera o ser humano em sua totalidade um ser em situação, com enfim. Ele não é separado da situação, ele não é separado dos outros, ele não é separado da natureza do mundo. Um dos maiores problemas ecológicos que a gente tem é a gente achar que a gente não faz parte da natureza, por exemplo. Né? Então é importante esse uso de enfim aqui. Né? E esse ser em situação, ele busca, por meio da psicose, caminhos de liberdade, maneiras de sair dessa situação impossível que ele se encontra. Então, a psicopatologia deixaria de ser vista como um desvio a ser corrigido. Não é nada a ser curado, tratado, normalizado, corrigido, mas algo para ser compreendido como uma resposta criativa e muitas vezes, muitíssimas vezes, necessária diante de uma realidade opressiva. Muitas vezes é só assim que a pessoa consegue sustentar o que ela vive. O que me fez lembrar de um diagnóstico, até hoje no estudo se é diagnóstico ou não, que é o do transtorno dissociativo de personalidade, que a fragmentação ocorre porque você não consegue sustentar as situações, bom, segundo a teoria da gente. Então você cria uma persona, ou uma personalidade, que era múltiplo de personalidade antes, que aguentaria tal situação enquanto você não o aguentaria. Eu gosto de ver esse vídeo, eu gosto de ver essas coisas. Não sei se eu acredito que existe, eu acredito que as pessoas vivam isso, de sentir que existem pessoas diferentes. Isso sim, experiência subjetiva, eu acho que sim. Mas é mais ou menos isso. Se eu não posso sustentar, eu crio uma maneira de conseguir sobreviver aquilo com o mínimo de estabilidade. Às vezes essa estabilidade é bem mínima mesmo. A gente encontra pacientes que estão em caos total. Vamos lá. Então, de novo, essa interseção vai apontar para essa ciência finalmente humana que Sartre profetizou para o prefácio. E a saúde mental, então, não seria a ausência da doença, mas o processo dialético de emancipação e realização da liberdade em um mundo compartilhado com o outro. Não adianta eu me curar sozinho, não adianta eu melhorar só a minha condição de vida. Eu preciso ter essa noção de que a minha responsabilidade é coextensiva ao outro. Então, eu não posso me libertar sem ser libertando o outro. E a Simone de Beauvoir fala sobre isso. Mas eu deixo a Simone de Beauvoir. É uma perspectiva revolucionária tanto no campo clínico como no político. Então, a gente tem, por exemplo, na SPK, que é um grupo de pacientes, mas é um grupo político, fazendo uma luta revolucionária política, mas também na nossa clínica. Essa mudança de paradigma, essa mudança de uma percepção de saúde mental em prol de psiquiatria, cara, muda muito a relação de como eu ouço o outro. Outro dia fui abordada, estava eu e Letícia, aqui está, saindo do público, fui abordada por um paciente. E aí depois eu perguntei para a Letícia, como é que foi para você eu interagir com ele? E eu interagi com ele como eu interagiria com qualquer outra pessoa que parasse falando qualquer coisa. Só que ele estava falando dos sintomas dele, da família dele, uma ligação perceptória de leve, essa diagnóstica e tal. Mas assim, é uma postura que a gente aprende. Eu poder sentar na frente do paciente que vai falar para mim, eu sou Jesus, e eu queria saber a experiência dele como Jesus. Aliás,
Tem um filme maravilhoso, não sei se vocês já assistiram aqui, está demorando a começar a recomendar filme. 3 Cristos, com Richard Gere. Ninguém assistiu, gente. Nossa, o Alex assistiu porque a gente trabalhou no cinema. É muito bom demais, porque o Richard Gere é um psiquiatra americano. Nas primeiras cenas aparece ele com o livro do Eu Dividido, que é o primeiro livro do Lenin. Então ele está pensando em psiquiatria. E aí ele descobre que no hospital tem 3 pacientes que dizem ser Cristo. Então ele começa a fazer terapia grupal com os Cristos. É muito bom, cara. É bom demais. Porque não sou eu que vou falar para ele que ele não é Cristo. Que a experiência dele é que ele é Cristo. Agora, conversando com outro Cristo, ele vai perceber que talvez ele não é aquele Cristo que ele achou que era. Né? Ele é outro tipo de Cristo. Quem sabe daqui a pouco ele percebe que aquele Cristo não era. Eu lembro uma paciente que eu adorava. Eu gostava muito mais de estar no pátio da internação do brilhante do que qualquer outra parte do hospital. No pré-grade do paciente que veio quicando na quadra e eu estava ouvindo rádio. Ele estava no JB. Rádio JB, no terreiro, no dia. E aí estava lá eu com eles, aí pintando, fazendo as coisas. E aí chega ele quicando assim, né, pulando assim. Doutora, sabe que eu sou coelho? Cara, quem sou eu para dizer que ele não é um coelho, pode crer? Ele está ali existindo coelho, né? Ele está se sentindo coelho. Ele olha só como meu pelinho é fofinho, eu não sei o que, eu sou branquinho, e eu tá, tudo bem, beleza. Como é que é ser coelho? Já não me ensinou, eu não lembro exatamente como é que foi o papo. Aí ele continuou quicando. Foi, daqui a pouco volta. Doutora, acho que não sou coelho mais não. Acho que não é coelho não, porque coelho depois é assado, né? Sou coelho não. Mas assim, o que faz ele se sentir confortável de chegar para mim e falar sobre isso? Quando todos os psiquiatras tentam falar isso, eu penso, é maluco. Já é maluquice tua, ele inteiro. Isso é um absurdo. Isso não é realidade. Cara, para ele é, por mais que para mim possa parecer engraçado e possa arrancar um pouquinho de risadas de vocês. Né? Mas assim, eles, cara, a voz que o esquizofrênico ouve, ele ouve. Ele ouve. E quem diz para mim que não é ele que tem uma ampliação da consciência que capta sons que eu não capto. E a limitada sou eu. Né? Então a gente poder pensar essas coisas e questionar essas coisas mesmo. Quem sou eu para falar o que você está pensando é uma loucura? Tem uma citação que eu gosto de colocar nas minhas aulas de psiquiatria, que é do Einstein, que fala, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Né? Então, assim, quem sou eu para dizer que você não pode se sentir um coelho, cara? Agora tudo bem, tem uma galera que está se vestindo de cachorro, eu vi lá na porta do... Gente, na porta do Museu del Prado, em Madrid, a casinha de cachorro, a pessoa vestindo cachorro 40 graus, Madrid 40 graus. Aí tudo bem, também deixa para os psiquiatras tentar entender. Né? Mas também, quem sou eu para dizer que algo da experiência dele não é uma experiência da minha? Eu não sei da vida dele. Né? E ele me contou pela voz dele, pelo seu tempo. Então, para te dar um passo atrás. Né? Propõe um novo paradigma, então, para a compreensão do tratamento da psicose, que vai valorizar a dignidade e a autonomia do ser humano em todas as suas manifestações, seja com uma pequena limitação, seja com uma maior limitação, seja, cara, os melhores atores que eu trabalhei, oficina de teatro, eram diagnosticados com bipolaridade. É incrível. Agora, quem sou eu para dizer que essa pessoa não tem futuro nenhum como se surtou? Né? Quando eu posso usar essas habilidades, né, enquanto o tratamento vai avançando e a gente vai trabalhando com as formas de viver, eu posso usar essas habilidades para que ele se sinta reconhecido na sociedade, né? Para que ele possa descobrir uma coisa na qual ele é boa, né? Para que ele possa ver o brilho no olho dele voltar. Por que eu não vou fazer? Né? Por ele não,
pode na oficina de teatro. Não. Teatro do Unido, gente, vocês moram no Rio de Janeiro, centro do TO, lá na Lapa. Vai conhecer, é maravilhoso, eles fazem um trabalho maravilhoso de saúde mental. Considerações finais, aí a gente vê o quanto tempo filho, quanto tempo outra filha, só vou tomar os livros. Vamos lá, considerações finais. Agora eu vou botar as considerações finais. A análise, então, da politização da intervenção em saúde mental e a contextualização das ideologias que sustentam o poder psiquiátrico e econômico da indústria médica, hospitalar, farmacêutica. Aliás, indústria essa que é a que ganha mais dinheiro no mundo, mais do que a farmacêutica pura. A farmacêutica psiquiátrica ganha mais dinheiro no mundo. Não percam, duas semanas, o seminário do Fiocruz. Eles fazem um trabalho de saúde no Brasil, na América, fazem um trabalho maravilhoso de estudo das drogas psiquiátricas. Só fazem efeito até 6 meses. Né? Esse foi um estudo que eles fizeram. Né? Então, é algo que a gente entra mesmo, só para dar uma organizada, para a gente entrar na terapia, mas que a gente tem que desmamar. E eu conheço pacientes que estão há 20 anos com a mesma receita. Né? Porque dá dinheiro em indústria. Outro exemplo aqui, antes de eu continuar a minha consideração final, eu tomo melatonina para dormir, TDAH. A gente já confirmou que eu posso diagnosticar. Será? Pode ser que não. Mas enfim, eu tomo melatonina. A melatonina em Portugal custa 20 euros. Eu tomo uma melatonina de 10 miligramas aqui. Lá em Portugal custa 20 euros, 1,8 miligramas. Só que se eu quisesse tomar Rivotril, era 1 euro, porque é comparticipado pelo governo. Com participação essa, o governo está dando para a indústria farmacêutica para ele ficar medicalizando com tarja preta em vez de melatonina, que é o suplemento. Né? Melatonina que a gente não fabrica como deveria fabricar mais por causa das células. Para vocês verem como a coisa é. Agora eu volto para as considerações finais. Então, tudo isso, né, é fundamental para entender as críticas formuladas pela antipsiquiatria, a psiquiatria hegemônica. Ronald D. Lake e David Cooper, ao questionar a institucionalização dos pacientes psiquiátricos, destacaram como o sistema manicomial contribuía para a marginalização e a cronificação dos indivíduos. Outro parênteses, o pessoal do Open Dialogue, eles têm resultados do experimento deles, que a grande maioria não cronifica. Se o atendimento é dado incisivamente no momento certo, não no primeiro surto, em 24 horas, ele não cronifica que nem os pacientes que eu conheci há muito tempo. Continuo. Agora a militante veio. A militante voltou ao almoço, gente, desculpa. Então a gente acaba rotulando eles como improdutivos, inúteis e perigosos. Daí Hollywood ajuda pra caramba, né? Essa crítica revela então a necessidade de repensar o tratamento psiquiátrico, que, quando conduzido de maneira competente e empática, teria o potencial de reverter os quadros considerados inevitavelmente crônicos. A reconfiguração do tratamento psiquiátrico, no entanto, deve ir além das práticas clínicas tradicionais, integrando um espírito de revolução que reconheça o sofrimento dos pacientes e valorize a empatia e a solidariedade. A relação de camaradagem, e é assim que chamam camaraderie, o Lake chama de camaraderie, proposta entre terapeuta e paciente, não apenas humaniza o tratamento, mas também questiona e desafia as relações de poder que perpetuam a desumanização dentro do sistema de saúde mental. Nesse sentido, a camaradagem emerge como uma abordagem essencial para construir uma prática terapêutica que não reproduza as hierarquias e opressões presentes na sociedade. Além disso, a crítica antipsiquiátrica da psiquiatria clássica, ao rejeitar a patologização da loucura, contestar as estruturas sociais opressivas, redefine a psicose como uma forma legítima de expressão humana.
Ao conectar a experiência psicótica, as dinâmicas sociais e familiares, essa abordagem se aproxima da fenomenologia existencial, enfatizando a importância das relações interpessoais e do ambiente social na constituição do sujeito. Essa influência fenomenológica permite que a antipsiquiatria ofereça uma visão mais integrada e humanizada da saúde mental, em que a busca por autenticidade e liberdade é reconhecida como uma dimensão legítima da experiência humana. Por fim, eu estou muito feliz. Sacanagem. Agora eu posso beber. Por fim, a politização da intervenção de saúde mental e a crítica ao sistema psiquiátrico hegemônico exige uma abordagem que vá além da medicalização e da segregação, promovendo um tratamento baseado em empatia. Empatia é essa que eu falei lá atrás, não é a de Rogers, você não está no espaço. Não é empatia de eu sinto que você sente. Essa daí não. Solidariedade, questionamento das relações de poder. Ao romper com as práticas tradicionais que perpetuam a opressão e a alienação, a antipsiquiatria propõe uma transformação, não apenas da saúde mental, mas também das estruturas sociais que mantêm a desumanização e a injustiça, buscando assim, então, uma justiça social tão necessária a esses pacientes. Agora, a gente tem o nosso querido Leite. Funcionou bem demais até aqui, né? Talvez reiniciar. Só um minuto. Peraí, primeiro eu vou ver como é que tá o som do botão. E ver se a caixa tinha sido desligada, né? Se ele tá no Bluetooth, a caixa. Não tá. E aí? A caixa tá desligada. Ela tá no Bluetooth. Ela tá no Bluetooth, cara. Não, agora ela tava ligada de novo. Agora não. Agora tá desligada. Não, ela tá desligada. Sim, mas essa caixa não tem nada a ver com aqui. Não. Essa aí tá porque vai ser usada depois, a caixa que a gente tá usando aqui. Fala. Vamos só. Reinicia o slide. Vamos ver se vai. Primeiro. Mas tá vendo? O som de modo geral. Ele deve ter desligado o som ali. Você quer ligar o Ele baixou o som. Agora sim. Agora é. The people we meet are likely to be very, very frightened people whose so-called negative symptoms or positive symptoms or tokens of criteria of the disorder are defenses that they're putting up against their fear. So they might actually be so flipped out they're not aware that they're frightened, but we know that they are. So one of the things that one can at least do is to conduct oneself according to the ordinary ground rule of courtesy, politeness, and ways of showing the other person that you respect them as another creature and that you are not going to do anything to them that they don't want done to them. And even then, one's probably not going to do anything to them. One's harmless. That is not
initially appear to the other person. It's really saying I'm harmful, because the most harmful people say that. You know, trust me. Give me direct eye contact. I never trust anyone who asks me to trust them. The way that we attend to each other, the way that we treat each other, the way we treat each other is not reified as pills and things as treatment, but our treatment that we give someone is that we treat that person. It should not be a number, it should be an active verb. The way we treat one another is the therapy. É assim que a gente devia tratar não só os pacientes, mas todos nós. Deixa eu... Deixa eu tocar a coração também. Mas também para você. Gente, no próximo slide, então, vocês têm o meu e-mail. Calma aí. O meu e-mail e a minha arroba para continuar discussões, perguntas, vídeo material, indicação do filme, série, contar piada, experiências pessoais com os malucos que a gente conta na vida. Tamo junto, adoro, eu sou o Mara-Raio, quem mais encontra por aí, a gente querendo falar da experiência, né? Abro. Aqui também tem as referências bibliográficas, para vocês pegarem o PowerPoint, está tudo ali bonitinho. Eu prefiro ver, então, se vocês têm perguntas, senão depois eu dou uma pincelada nas obras que foram comigo. Muitíssimo obrigado, Carlos. Sabia que ia ser maravilhoso, com certeza. Tem uma pergunta do correio eletrônico de novo. Alguém mais vai querer fazer perguntas? Tem uma pergunta? Duas perguntas? Mais alguém? Tá. Quer fazer um bloco? Pode ser. Então eu vou ler primeiro aqui, depois vocês conseguem vir aqui, abrir o microfone. Posso? Com o rompimento da psiquiatria na visão sartriana, com um modelo biomédico, como podemos entender a relação das tecnologias ancestrais tomando força, como por exemplo, nos usos terapêuticos de psicodélicos? Por favor. Você se apresenta também? Deixa eu falar. Olá, boa tarde. Meu nome é Giovana. Eu queria fazer uma pergunta em relação à parte mais inicial, acho que no segundo momento da apresentação. Me gerou uma dúvida em relação à questão do diagnóstico, porque, como você falou e mostrou também, tem um lado muito. Não queria dizer negativo, mas que acaba prendendo aquela questão do diagnóstico de uma forma negativa, né? E eu queria saber como lidar com o diagnóstico de uma forma que não seja uma sentença, né? Que não seja algo que possa ser algo construtivo, ao invés de algo que, enfim, diga mais sobre a pessoa do que ela própria, a vivência dela. E a outra pergunta é em relação. Eu esqueci outra pergunta. Mas enfim, essa era a principal que estava na minha cabeça. Você lembra você? Obrigada. Boa tarde. Então, filosofia, também penso. Mas a minha pergunta, na verdade, primeiramente, como eu entrei aqui,
eu fiquei pensando qual foi o momento que eu mudei o olhar da loucura, né? Saí do senso comum e fui mergulhar nesse entendimento. Eu agradeço muito a minha professora de arte e educação que eu tive lá na primeira formação, chamada Janela Laporte, que ela trouxe pra gente a história do arco místico do Rosário. Não sei se é conhecido, né? Mas a partir dessa leitura das obras dele, que naquele momento eu comecei a entender a leitura fora do senso comum. Então acho que isso me ajudou muito a estar aqui hoje, né? Então agradeço muito essa professora que passou pela minha vida, então a importância do professor, né? Então a minha pergunta vai muito para isso. Como a gente pode dar nome realmente a essas pessoas, como o arcebispo do Rosário, né? Não, a história não fala desses pacientes sujeito, né? A gente sempre tem um olhar de tratamento, um olhar de inserção à sociedade, mas como a gente aqui dentro dessa sala de aula, eu que sou da área de educação, como a gente pode trazer luz, conhecimento para o público em geral dessas pessoas. Eu soube da história do Arthur na graduação porque a professora teve interesse a passar para a gente, mas eu acho que a gente precisa fazer um movimento muito grande mesmo nisso, né? De dar nome a essas pessoas, não um olhar de tratamento para uma rua, mas de contribuição social que essas pessoas são da nossa sociedade. Eu preciso falar que a primeira. A pessoa que manda pergunta por e-mail. Só para vocês saberem, a pergunta que veio da internet é que, na verdade, é quem está aqui isso não quer falar. Então, se alguém também quiser escrever a pergunta e mandar na mesa, pode escrever. Tá? Não se sinta confortável em falar no microfone, mas quero. Professora, doutora, brilhante palestra. Eu sou da área de engenharia, sou mecânico, mas eu fiquei impressionado com sua palestra porque eu sou testemunha ocular de fatos que representam toda essa postura do existencialismo e da psiquiatria. Eu viajei muito lá para fora, para trabalhar em Angola, Peru, Bolívia, pela Odebrecht. E eu estou falando assim rápido porque é uma coisa brilhante você trabalhar com o sujeito dentro da psiquiatria, pela psiquiatria, né? E a sociologia também, lógico. Um indivíduo que está num país e ele viaja para fora, a cultura é totalmente diferente, como todo mundo sabemos, mas na hora do conflito do sujeito, aí é que vale. Aí é que o bicho pega. Por quê? Ele está inserido já só para entender porque é uma pergunta, né? Por quê? Porque esse indivíduo que vai para lá, ele é um profissional, ele não é um servente, ele é um profissional qualificado, é um mecânico, é um carpinteiro, é um pedreiro, é um cozinheiro, é um professor, porque a empresa de engenharia, que é uma multinacional com 20 países lá fora, o exterior, primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, ela leva os professores de Belo Horizonte, que ela tem contrato com o colégio militar, para dar aula, ela sabe disso, né, senhor? E também contrata psiquiatra, psicólogo, até psiquiatra também, professor. Ele muito forte lá com ele relatamento, Lacan, etc. E é o caso aqui agora. E esses conflitos que existiam lá, são conflitos existenciais, dentro da falta de carinho, ausência familiar, entendeu? Mas sempre era mais por parte dos profissionais de um nível intelectual muito pouco baixo. Não tinha na área de engenharia, dos engenheiros, nem dos técnicos, nem dos tecnólogos. Não tinha, nem dos na área médica, que tinha posto de saúde também, que estava o médico, que estava o psiquiatra, psicólogo, aliás, fazia ser psiquiatra também, no mesmo tempo. Não tinha um psiquiatra, não tinha um julgamento da vida lá, queria ter, né? Não tinha. Mas, então, a minha pergunta para a senhora, para não escrever muito, é como que se pode ver nessa situação esse sujeito que
Eu até acredito que seja até um sujeito, eu estou falando assim, no sentido, não estou no sentido de no sentido claro, né, de consciência política, um sujeito que não tem, um sujeito alienado, um sujeito doce, como diz aqui a grande serviço social, a Mamoto, né, que é fera, ela diz isso com o Marx também, ela copia do Marx diz, um sujeito doce. Então, esse sujeito doce é muito fácil de ser educado, e ele traz essa discussão toda para dentro da obra, que já trouxe de um país de terceiro mundo, um país de miserável como nós somos. Nós não somos um país de primeiro mundo, nós somos um país que nós temos dependência econômica e tecnológica e etc. Então, ele era muito sério, professor, era muito sério, entendeu? Era um problema atrás do outro. Eu pergunto à senhora assim, se eu falando assim, uma vez só está entendendo, e a linguagem, né? Por que esse conflito? Aí é que eu pergunto à senhora, que a senhora me responde dois pontos de vista. Do ponto de vista psicológico e do ponto de vista psicanalítico. Porque a senhora é as duas, para mim. Não é, para mim você é as duas, você é psicóloga e psicanalista. Você dá uma aula de Freud aí que você, por debaixo dos panos, mas deu, tá? É uma lataniana mesmo de primeira linha, né? E disse que não é. Obrigado. Obrigada pelas perguntas, pessoal. Eu anotei assim, eu não vou anotar a pergunta inteira, mas alinhei. Começar com essa Sabrina maravilhosa. É isso, gente. A pergunta criada ali naquele cantinho que veio por e-mail, não podia ter vindo por WhatsApp, a relação das tecnologias ancestrais dos colegas. Acabei de escrever um artigo com uma amiga antropóloga que vai sair em breve. Quando sair vai estar nas redes, eu vou postar assim, vou me parar nas redes. Eu acredito muito no potencial acelerador desse tipo de substância numa terapia. Acelerador se é naquele esquema do Marx. Eu não sei se vocês já deram uma olhadinha. A gente está tendo no caso, a gente vai começar agora, né, no grupo de pesquisa de psicodélicos. Mas eu trabalhei um tempo no Instituto Farelos, que é o único pessoal, pelo menos era, há uns 2 anos atrás, o único pessoal que tinha a licença para administrar psicoterapia, assistir psicodélicos. Eu acredito que se você tem um bom processo de integração da experiência, abre de uma maneira, assim, 2 anos de terapia em 2 turmas. Agora vamos lá, não é isso de vamos de retiro de ayahuasca de R$3.000 para Juiz de Fora. Porque eu estou falando as coisas assim, né? Nem na floresta vai, né? Eu morei anos no Peru e, na minha cidade, eu sou de Resende, entendendo que a comunidade de Santo Daime, quando eu só tinha ayahuasca na geladeira. Não é a mesma coisa do que o protocolo Marx para terapia assistida. Que você tem 3 sessões falando sobre o escolhido, sobre as experiências que podem surgir, comunidade, não sei o quê. Você tem a toma são 24 horas com o terapeuta e com a terapeuta. E depois tem as sessões de integração da experiência. Eu acredito firmemente no poder dessas substâncias, e aqui eu estou colocando não só medicinas ancestrais, mas o LSD não é ancestral, gente. Ele foi criado em laboratório, exatamente durante os anos 70 para controlar a mente do exército. Depois descobriu o potencial que tinha, aí para deixar a galera vendo gnomo. E tudo bem, cara, tudo bem, mas pode ser usado de maneira assim terapêutica. Até mesmo uma experiência psicodélica sem todo o acompanhamento terapêutico pode ser terapêutica. Mas também pode um café com um amigo,
daqui a pouco ser terapêutico, né? Eu acho que falta muito estudo ainda, porque foi muito proibido por muito tempo, por razões talvez óbvias de expansão de consciência, que a gente sabe, né, que o sistema não quer que a gente pense, né? Então eu super acredito que a gente pode, a partir de uma postura fenomenológica sartriana, estudar esse tipo de experiência. No artigo que eu escrevi com a antropóloga, ela traz antropólogos, sociólogos, e eu trago a imaginação do Sartre, né? A imaginação e o imaginário. Então, essa posição do aquilo que não é presente, mas me toca, né? O análogo de algo, né? Eu acho que é muito, muito, muito poderoso para a gente poder pensar também o que o psiquiatra chama de alucinação, né? Assim, eu acho que por aí a gente pode entender, né, essas experiências que sim, ampliam horizontes enormemente, né? Eu vi amigos meus transformar a vida deles como uma toma de máscara. Quando bem levado, gente, porque também o que mais tem é xamã cobrando caríssimo para violentar as pessoas quando as pessoas estão desacordadas. Eu estou te dando um relato de uma pessoa que acordou de uma experiência dessa grávida. Assim, ela descobriu que ela era depois, mas ela não tinha tido relações sexuais nos últimos meses, e pior que eu não sabia quem tinha sido, porque foi no meio feliz todo, sem nenhum controle. Mas eu acho que vamos por aí, Sabrina e meninas. Eu acho que a gente precisa, sim, de mais pesquisadores que queiram pesquisar sobre. Porque senão o pessoal não ouve. E a apresentação está sendo gravada também, então o áudio. Desculpando me sinto tão confortável de estar na frente de tantas pessoas, mas pensando numa palestra onde a gente pôde dialogar em toda a palestra, a gente pode conversar sobre a resposta. A gente quis pensar numa pergunta relacionada ao uso de psicodélicos, porque a gente quase, como profissional da saúde, como psicólogo, a gente quase não ouve falar sobre as possibilidades. A Sabrina pensou em falar especificamente da ayahuasca, mas a gente sabe que tem outros psicodélicos que podem ser usados como terapêuticos. Ali um medicamento que tem tanta possibilidade de atuação quanto um medicamento prescrito por um psiquiatra. Há pouco tempo eu fui num evento de psicodélicos aqui no Rio de Janeiro, que a maioria do público ali eram ou médicos ou psiquiatras. Quase não tinham psicólogos, tinham alguns, lógico, mas grande parte era psiquiatra. Por um momento eu pensei, nossa, quanto psiquiatra aqui, né? Que gostoso ter tanto psiquiatra aqui. Porque talvez a gente tenha esse olhar a partir do psicodélico, junto com tanto em pesquisas para antidepressivo ou para um tema suicida. Então, a possibilidade do psicodélico é importante a gente conversar, né? Da gente, de fato, dialogar, tá aqui, né? Gravado, a validação dessa pesquisa. Né? E aí a gente ficou pensando, será que existe a possibilidade de um dia estar no SUS? Cara, estão estudando sim, né? O problema é que as substâncias que hoje em dia são de né? Esse lugar que é o único que tinha uma benção na Anvisa, é tudo importado, meu amor. Até o LSD é importado. Né? O CBD, cara, o Brasil tem o maior potencial climático para plantar CBD. Eu moro numa cidadezinha minúscula em Portugal e a cidade do lado tem uma plantação de CBD gigante que você passa o cheiro, né? Parece fosfórico. Mas assim, cheiro da coisa boa, cheiro dispensado não, vamos lá. Mas assim, o Brasil tem um potencial enorme, mas a caretice desse país que você limita, né? Porque
Porque a gente vê muitas medicinas das que são ancestrais, são daqui, é da nossa floresta, gente. Então, assim, falta, eu acho que existe uma caretice muito grande ainda. E, de novo, só um psiquiatra pode. Porque só ele pode lidar com aquilo. Né? Tem uma mulher que acho que é essa dela, não sei o que é mais, que ela é uma ativista, né, que ela dá as receitas. Mas ela manipula isso. Né? Porque ela cobra caríssima a consulta que você tem receita de CBD. Quando o CBD lá na minha cidadezinha em Portugal, você entra na loja, você compra, você sai tomando. Eu não sei o quanto vocês passearam por aqui, viram, mas agora tem um monte de outdoor de um homem branco com um jaleco branco perguntando: você quer usar cannabis? Né? E aí o nome que é usado, né, é um nome científico, que também não é um nome científico, né, mas para não usar o pejorativo da maconha. Então, a gente quis fazer essa pergunta, eu vou justificar isso aqui, para tantas pessoas mais ouvirem falar sobre a possibilidade da atuação psicodélica. Melhor ainda ouvir falar que você tem uma pesquisa lá sobre isso. O breve está publicado, já foi a publicação, obrigada. A ideia é assim, gente. Toda experiência pode ser positiva ou negativa, seja com álcool na feira de São Cristóvão. Né? Seja uma feijoada em Santa Teresa. Não, foi feliz. Foi feliz, com um término explosivo. Duvidoso. Meu vestido está falando até hoje. Mas vamos lá. Como pode ser qualquer experiência, né, gente? Eu acho que é importante nós, como profissionais de saúde, é a gente estar aberto a possibilitar que seja o mais positivo possível, né? Então, existem testes anteriores também em saúde. A toma do psicodélico, que pode ser gatilho, uma psicose. Mas será que pode mesmo? Sabe, eu acho que a pesquisa é tão pouca, está começando agora, que fica difícil de afirmar qualquer coisa. Mas que a gente precisa cada vez mais de psicólogos que queiram entrar nesse mistério. Né? Em vez de ficar pensando, ah, meu Deus do céu, né? A droga de ficar de deixar doidão. Tá, obrigada. Próxima. Ela disse pra ele. Eu já gosto mais de mim que você. Ai, o Rodolfo. Tá. O Rodolfo é um chefinho hoje. Diagnóstico. Como lidar de forma de que não seja sentença? Quando. A Giovana. Que eu não sei onde está a Giovana, vai ensinar. Oi, Giovana. Quando o paciente insiste muito para que eu dê um diagnóstico, eu me preocupo muito em, primeiro, falar, não é muleta. Não quero ouvir depois você falando, ah, mas eu sou assim, porque eu já ouvi, porque eu sou border. Você sabe, como eu sou border, eu sou assim. Porque não é assim, eu vou responsabilizar ela assim e vou trazer ela para assumir a responsabilidade dela pela explosão que ela teve duas vezes. Né? Eu acho que o diagnóstico me ajuda, ainda mais trabalhando, né? Quando eu estava na residência com os psiquiatras, para entender mais ou menos como é que pode ser a manifestação, mas aquilo ali não é fechado. Né? Eu ainda tenho que entender que a bipolaridade da cama uma é diferente da outra coisa. Agora, é muito da você trabalhar com o paciente, isso de não usar isso de desculpa. Se vai te ajudar a entender melhor a tua vivência, beleza, falemos disso, né? Mas sempre sem fechar, sem falar isso, aquilo. Eu não faço nem cálculo, eu me nego a fazer cálculo, eu posso pagar o que você quiser, que eu não vou fazer mal do psicólogo, mas eu também trabalho autônoma e posso me dar o luxo de fazer isso, né? Quem trabalha em serviço público, às vezes tem que responder dessa forma. Então é trabalhar nisso, não se deixar nesse diagnóstico. Porque se você acredita numa cura, quer dizer que isso não é permanente. Né? Numa cura que eu digo numa melhora. Né? Não numa cura, uma remissão completa de sintomas que não chegam. Beleza? Mais ou menos? Tranquilo. Aí o Ítalo perguntou, né? A contribuição social, como dar nome a esses indivíduos? Mostrando agora as noções de tal Ítalo. Tá todo mundo no canto corintiano. É que esse é o óculos de perto. Mas como? Falando deles, meu
esqueci do Estamira. Estamira, cara, é aquela história maravilhosa. Né? A gente falar do poema da gentileza, a gente falar da Mary Barnes e da arte da Mary Barnes, né? A gente poder falar. Oi? Esse povo está fazendo bagunça, né? Não tem pouco tempo, gente. E a gente poder mostrar-nos como Van Gogh, sabe? Porque todo mundo adora Van Gogh era tão esquizofrênico quanto essas pessoas. Falar de Lima Barreto, gente, ele é internado no pneu volta e meia. A gente poder falar de maneira a mostrar mais a criatividade, né, e o lado positivo da manifestação, do que ficar falando, o esquizofrênico tal, não sei o que, olha só que maluco. Né? Porque, de novo, cara, são os malucos que fazem diferente. Né? Tem esse vídeo falando, né, o brinde aos desajustados, aos que pensam fora da caixa, que são eles que pensam muito melhor. Né? Então, acho que é trabalhar esse discurso, que foi o que eu falei no começo, não deixar de falar loucura, mas o que é que está por trás da loucura? É só sofrimento, violência, agressão? Não, é a minoria. Né? Agora, a criatividade, resiliência. Olha, falando em Freud, eu consegui passar. Brincadeira, vamos lá. Depois de conversa no café, porque eu estou me puxando aqui. Agora, Mário, meu pai também foi do Odebrecht. Também tive Angola, Peru, Equador. A história vai ser meu pai, inclusive, está falando ali, eu estava lá, meu Deus. Será que eu for nas redes sociais do meu pai e descobriu que tinha palestra hoje? Pode ser. Meu pai é um super fã, foi? Pode ser? Pode ser. Pode ser, sim. Mas eu lembro até hoje, eu sou encantada com a África do Sul, eu cresci em Angola, mas eu sou encantada com a África do Sul. E depois de profissional, eu fui meu professor agora de Moçambique, eu fui para lá passar um tempo com eles, e aí eu sou africana, falando, poxa, eu gostaria muito de mudar para o país de vocês, mas eu sou psicóloga, como é que é a psicologia aqui? Ah, não, é tudo Juju. Juju é feitiçaria. Para eles, né? É tudo Juju. Então, assim, a psicologia, pelo menos no contexto ali, nada faz. Quem faz é o xamã, quem faz é o. Não sei qual é o nome que eles dão, gente, não quero causar, né, problema. E também pensar que é uma cultura diferente. E que eu vivi na vila do Camek, né, que tinha o Pitágoras. Gente, a gente vivia numa vila, a Luanda era a pérola da África. Capão, meu pai teve em Capanda, eu morava em Luanda, mas meu pai teve na obra de Capanda. Então, assim, era uma cidade criada para brasileiro. O supermercado era brasileiro, a escola era brasileira, a gente não vivia a realidade dali. Né? Então, assim, eu, num workshop com o Schneider, no Camp Schneider, foi quando eu consegui acessar e poder chorar de tudo que eu vi na minha infância. Durante 30 anos de guerra civil, eu não estava lá nos 30, tá, gente? Foram 5 anos dos 30. Então, acho que também é difícil a gente chegar lá com a nossa psicologia e impor a nossa psicologia neles. Que é um pouco a ideia da saúde mental comunitária latino-americana. Quem sou eu, mulher branca, filha de português, que sou... Estou acabando. Filha de português que sou, como brasileiro, chegaram falando para eles como viver, como comer, o que é normal, o que é patológico para eles, sem fazer essa imersão na cultura. E muitas vezes o que acontecia no Odebrecht, a gente não tinha nem tempo de se acostumar. A cada 2 anos você muda de obra. Eu, quando eu começava a fazer amigos, eu já era para outro país. Então, é um pouco também a gente pensar, se eu vou trabalhar num contexto diferente ao que eu me formei, que eu tenho um trabalho extra de compreender essas categorias a partir dessa comunidade que eu vou trabalhar. Beleza, Rita? Acabei, ó. Vai, coloca 1 minuto. Coloca 1 minuto agora, não tem? Já tem 1 minuto. Aê! Muito obrigada pela sua paciência. Muito obrigada pelas perguntas, pessoal.
Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e vamos continuar com gente maravilhosa o resto do dia inteiro. É isso. A próxima atividade vai se chamar Saúde Mental e Psiquiatria do Sartre, seguindo a mesma temática, com a professora doutora Lucrécia Corvella. Está chegando. Podia ter gastado mais. Né, de te ouvir. Gente, só aproveitar para lembrar que o QR Code é a lista de presença, que mesmo quem não precisa de certificado, não veio de manhã, não sei, a gente pede que assine para a gente poder ter uma dimensão de quantas pessoas estão aqui. E essa lista de presença é específica do minicurso, então 5h30, quando terminar a segunda palestra agora da tarde, que a gente vai ter a primeira palestra com a Lucrécia, depois com a Carolina. Quando terminar, a gente tem sorteio de livro e a lista de presença das palestras da tarde, tá? Só para lembrar isso. Se alguém tiver dificuldade de acesso à internet, a sugestão é fotografa ou manda um e-mail para o e-mailzinho que a gente mandou para todo mundo para vocês solicitarem o link para a lista de presença. Rodolfo, talvez já esteja meio tarde, mas assim, pedir para o pessoal botar no CPF só os números na hora. Colocar no CPF só os números, preferencialmente. Mas aí qualquer coisa a gente tira, tá tudo bem, dá. Mas assim, facilita se botar só número, tá? Na hora do CPF, que pede, é só porque, para quem não sabe disso, a gente vai comparar um Excel com o outro, né? Aí tem uma fórmula, e aí o número é mais fácil do Excel comparar. Só que se o número estiver diferente, se um está com ponto, o outro está sem ponto, ele vai comparar errado, mas a gente dá um jeito. É mais fácil do que o nome. Se o nome errar, a gente não sabe. Tá bom? E cuidado que o nome que vocês colocarem é o nome que vai ser certificado. Então, atenção redobrada, tá? Isso. 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 Exato, é isso. A gente picou exatamente porque a gente sabe da realidade distinta de muitas pessoas que passam aqui pela UERJ. Então, se a gente fizesse 75% de presença do dia inteiro, nem todo mundo ia conseguir algum certificado. Então, vão ser menos horas por certificado, mas picadinho diferentes certificados. Ok? Alguma outra dúvida? Podemos aproveitar, enquanto o Lucrécia está chegando. Okay. A gente fez certificados picadinhos, ao invés de um de 8 horas, a gente tem um de 4, que é o do minicurso, um de 2 horas das palestras da tarde e um de 2 horas das palestras da noite. Não, o certificado a gente vai enviar pelo e-mail que vocês cadastraram na lista de presença, pelo QR Code. Ok? Vai pro e-mail. Gente, intervalinho breve, é só para a Lucrécia chegar e a gente trocar. 40